Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, ó Deus, para Te louvar, exaltar o Teu nome, Senhor, suplicar pela Tua igreja, pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre os nossos irmãos. Abençoe e guarda cada vida, ajuda os Teus servos na cidade, no campo, nos sítios, nas serras. Guarda os meus amados irmãos. Opera poderosamente, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Graças ao nosso Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É um privilégio, é uma bênção termos a palavra do Senhor para meditar cada dia. É maravilhoso começar bem, pedindo a graça do Senhor, direção nos nossos negócios, nas nossas atividades, no nosso serviço espiritual. Sim, muitas pessoas têm procurado uma missão que não é para ele, têm se envolvido com trabalhos, às vezes incluído por outros. Olha, vamos fazer aqui. Aí não se sente parte, não se sente bem, às vezes não entende, e cada um tem uma missão. Se você tem uma missão, exerça. Se precisa de ajuda, suplique, peça ajuda, não transfira a missão. Não transfira a glória da missão, a honra da missão e nem o peso da missão. Peça a misericórdia e cumpra a sua missão. E Deus há de ajudá-lo. Deus há de ajudá-la. Não transmita para os outros a sua missão. Missão, quem recebe deve cumprir. Suplicando a bênção de Deus, ele vai dar a sua maneira gloriosa de ajudar. Então, é uma bênção. Salmo 68, versículos 29 a 35, é a nossa mensagem, o nosso texto, e é uma bênção a gente aprender juntos. Salmo 29, aliás, 68 e 29, o versículo. Salmo 68, versículo 29. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata, dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Dai a Deus, fortaleza, a sua excelência. Está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, as nações criaram seus deuses. Em uma das grandes dificuldades do apóstolo Paulo na sua missão, ele estava em Éfeso, houve uma revolta porque ele pregava contra os ídolos. A cidade era uma cidade
dominada pela idolatria, o paganismo, e eles fizeram a campanha contra Paulo. Os habitantes, ajudados por judeus contrários a Paulo, fizeram a campanha e eles gritavam lá. Depois que o promotor da cidade, o homem lá que defendia a idolatria, disse: todos sabem que esta cidade, a prosperidade vem deste culto, desta deusa, vem da Diana. Aí ensaiou um coro e todos gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Por quê? Apesar das lendas em relação àquilo lá, era a Aparecida deles. Isso ela tinha vindo de Júpiter, era a estátua, a imagem que veio de Júpiter. Todo idólatra tem primeiro o dom da mentira e depois do engano. São muito próximos. Aí gritaram: grande é a Diana dos Efésios, porque os efésios criaram aquilo. Os povos criaram seus deuses. Os povos criaram os seus deuses. Antes do Maomé, ninguém ouviu falar de Alá, a não ser alguma tribo esquecida no interior da Arábia. Porque eles tinham muitos deuses, os deuses tribais, deuses das tribos. Não existe Alá em nenhuma lápide anterior a Maomé. Porque as tribos criavam os seus deuses, os reinos criavam os seus deuses. Israel não criou este Deus. É o contrário, este Deus das Escrituras criou Israel. Criou com uma missão, criou com uma função, criou para ser uma nação sacerdotal, e isto atrai a ira de um mundo cão que tem horror à palavra de Deus, tem horror à divindade, a divindade celestial, tem horror à revelação de um Deus que criou os céus e a terra. Eles partem para o acaso, a evolução, a teoria, as muitas teorias, a teoria do caos, a teoria do Big Bang, e aí vai por aí. Mas aqui nós somos ensinados, instruídos, e é a palavra de hoje, é que o nosso Deus é identificado com um povo e uma terra. Não foi Israel que criou Deus. Aqui o salmista diz: por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Muitos reinos, muitos reis. Sempre, sempre houve algum rei temente, algum rei fiel, ou rei interesseiros. Houve muitos reis interesseiros que se interessavam, por exemplo, na era gloriosa de Salomão. Muitos reinos, é tanto que ele casou com 1000 mulheres, a maioria princesas. Era um ato de loucura daquele sábio, mas ele casou. Ele teve 1000 mulheres no seu harém. A maioria eram princesas. E aqueles reis levavam presentes a Jerusalém. Bom, por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Maravilha, porque identifica o Senhor, identifica a cidade, identifica o templo e a motivação dos reis. O versículo 30 é uma poesia que fala sobre adversidade e os adversários. Repreende as feras dos canaviais. Nos canaviais, lá eu não sei como era Canavial, é uma região daquela que era realmente muito vasta e de grandes mudanças de uma área para outra. E não sei a que canavial ele se refere. Mas os canaviais é sempre esconderijo de feras. Os canaviais, os capinzais,
esconderijo. Aqui é uma poesia que vai além do meu conhecimento e diz: repreende as feras dos canaviais. Aí, na sequência, multidão dos touros com os novilhos dos povos. Está falando de generais, de soldados, de reis, de ditadores, de imperadores, de grandes inimigos, de guerreiros, tudo incluído aqui. Touros e novilhos dos povos, pisando com os pés suas peças de prata. Outra profundidade da poesia, para mostrar que este reino de Deus, que o povo de Deus, que a revelação de Deus, a verdade de Deus, está além da riqueza material. Deus não tem interesse nenhum na riqueza dos touros, na riqueza das feras dos canaviais, nas riquezas dos novilhos dos povos. Portanto, toda a glória da Babilônia, a glória do Egito, a glória da Grécia, a glória de Alexandre, a glória daqueles reis, não interessavam ao povo de Deus. Estão acima. Dissipa os povos que desejam a guerra, os grandes conquistadores que sempre tiveram um olho ali, sempre tiveram a visão ali, sempre mantiveram a sua ambição ali. Aí, no versículo 31, é um salto do 29 para o 31 para dar sequência. Diz: embaixadores reais virão do Egito, África. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Isto aconteceu, inclusive, depois de Cristo. O Salmo é do 1000 anos antes de Cristo, é do século X antes de Cristo. E a Etiópia cedo estendeu as mãos para Deus no que diz respeito ao Evangelho. É bem verdade, ou a bem da verdade, a Etiópia não tinha uma fé cristalina. Era muito difícil ter fé cristalina no mundo africano. Eles criaram uma igreja que está entre a igreja romana com sua idolatria maldita e a igreja protestante com seus muitos viés. Mas cedo a Etiópia se torna, pelo menos nominalmente, cristã, cumprindo também parte da palavra de Deus. No versículo 33 diz: aquele que vai, identificando o Deus de Israel, aquele que vai montado sobre os céus dos céus, é um Deus elevado. É um Deus elevado. A Aparecida dos Efésios veio de Júpiter. A Aparecida dos brasileiros veio da lama. A Aparecida dos portugueses veio da mata, apareceu lá em cima dos espinheiros, tal. Tudo fundamentado na fantasia ou na mentira braba, mentira deslavada mesmo. Mas o Deus de Israel, o Deus das Escrituras, o Criador dos céus e da terra, ele é visto como Deus que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. E quando ele emite o som da sua voz, é com brado veemente. Aí a conclusão deste salmo é: dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel. Não tem quem separe Israel de Deus. Não tem quem apague o Deus de Israel. Pode perseguir, pode criar todo tipo de maldade. Fizeram isto desde o Egito e em todo lugar. A Babilônia tentou, a Pérsia tentou, a Média tentou, a Grécia foi menos cruel, mas tentou. Os reis divididos pós a morte de Alexandre, todos tentaram. O Epifânio, outros loucos fizeram maldades contra. Passa o tempo deles, vêm os romanos, tentam dominar, mudaram o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, dedicando ao deus dos demônios, lá o deus
um demônio que eles tinham como padroeiro do império. E onde está o Capitólio? Onde está a Hélia? Onde está? Não se tem notícia, porque era fantasia dos imperadores perversos. Mas aonde está Jerusalém? Está lá cheia de turistas, cheia de gente, cheia de vida, cheia de fé, apesar das perturbações dos três grupos religiosos: os judeus, os tais cristãos e os inimigos dos dois, os árabes, principalmente os tais palestinos, inimigo de todo ser vivente. Portanto, a palavra de Deus cumprida fielmente. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é quem dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja Deus. Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa e profunda. E a nossa intercessão é pela juventude da igreja. Nós estamos vendo jovens praticamente sem temor. A maioria não parece ter interesses espirituais. Família crente, às vezes, e tal, eles vão por ali e tal, entram na faculdade e perdem a identidade e às vezes o diabo entra neles. Vamos orar pela juventude, para Deus ter misericórdia, esta geração perversa, corrompida, totalmente desvairada, que não sabe mais nem o que quer e nem o que é. Mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher. Dá uma rima quase maldita também. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Bendizemos, Pai, pela vida, pela salvação, pelo teu amor e pela tua compaixão. Continua conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus ministros, guarda, Senhor, cada membro da tua igreja, os congregados, Pai, dá graça, vigor, firmeza e nos ensina, ó Senhor, ajudar os nossos amados irmãos. Pai querido, e agora suplicamos pela juventude da igreja. Ó Deus, eu te louvo pelas vidas daqueles que ainda têm temor, que estão buscando, Senhor, mais experiências contigo e se aproximar, meu Senhor, do trono da graça através da verdade, através da palavra, a verdade revelada. Querido Pai, guarda os jovens da tua igreja, abençoa os pais e os pastores, para que deem a palavra, ajudem, meu Senhor, na formação da juventude. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.